existem 5 aspectos fundamentais que toda pessoa deve à sua mãe, mas que raramente consegue retribuir de forma completa. Esta compreensão não emerge de sentimentalismo superficial, mas sim de uma percepção mais profunda sobre como os vínculos humanos se desenvolvem através do tempo e do espaço. Trata-se de uma dívida que não pode ser mensurada em valores monetários, não se resolve através de presentes materiais e, ainda assim, constitui o alicerce daquilo que nos molda como seres humanos. A psicologia nos ensina que toda relação se fundamenta em trocas invisíveis. Contudo, na ligação entre mãe e filho, surge uma assimetria única. Neste vínculo, houve doação antes mesmo que existisse a capacidade de reconhecimento. Aqui nasceu amor antes que houvesse consciência para compreendê-lo. O que isso representa para o adulto que hoje navega pela vida carregando suas próprias preocupações, aspirações pessoais e limitações de tempo. Reflita sobre a última conversa que teve com sua mãe. Foi realmente um diálogo autêntico ou apenas uma troca superficial de informações? Havia espaço para os pensamentos dela ou apenas para seus próprios projetos? Estes pequenos momentos frequentemente revelam mais sobre nossa conexão com nossas mães do que gostaríamos de admitir. Nos próximos instantes, vamos explorar juntos quais são estes 5 débitos universais e por que compreendê-los não apenas transforma nossa relação com nossas mães, mas também nossa percepção sobre o que significa verdadeiramente amadurecer. Pois no final, não se trata de quitar uma conta pendente, mas de reconhecer uma verdade mais profunda sobre as conexões humanas. O primeiro aspecto que devemos às nossas mães é respeito contínuo. Mesmo quando não concordamos mais com tudo o que ela expressa ou faz. Aqui já encontramos um equívoco fundamental dos tempos modernos. Muitas pessoas confundem respeito com concordância cega. Carl Jung reconheceu em seus estudos sobre a psique infantil que o distanciamento dos pais é um processo natural e até necessário. Porém, distanciamento não significa desvalorização. É notável como, frequentemente, julgamos nossas mães usando critérios que jamais aplicaríamos a estranhos. Com um colega de trabalho, aceitamos opiniões divergentes como sinais de individualidade. Com nossa mãe, a mesma expressão de opinião se torna fonte de irritação ou até confronto. Imagine um homem de 30 anos corrigindo sua mãe, publicamente, por causa de um comentário inofensivo sobre política. Ele sente que está cumprindo seu dever de esclarecimento. Mas o que realmente acontece neste momento? Ele reduz a mulher que lhe deu a vida a uma opinião falível. Esquece os anos em que a voz dela foi sua única bússola. Jung percebeu que a forma como tratamos nossos pais é um reflexo direto de nosso grau de maturidade psíquica. Pessoas que tratam suas mães com desrespeito frequentemente demonstram um medo mais profundo de sua própria dependência e mortalidade. O respeito que devemos não é a aprovação de cada declaração, é o reconhecimento de sua dignidade como pessoa que nos formou muito antes de sabermos quem éramos. Quando um filho adulto trata sua mãe como uma contemporânea com quem pode ser arbitrariamente severo, ignora algo crucial. Esta mulher esteve presente quando ainda não conseguíamos pronunciar nosso próprio nome. Há um momento silencioso em cada família quando o filho adulto vê sua mãe pela primeira vez como uma mulher idosa. Subitamente, as rugas se tornam visíveis, os olhos cansados, os movimentos mais lentos. Neste instante, frequentemente se decide se a compaixão ou a impaciência prevalecerá. Jung descreveu o fenômeno da inflação psíquica
onde pessoas acreditam ser completamente autônomas e não dever nada a ninguém. Mas essa ilusão de independência total é ela mesma um sinal de psique imatura. A verdadeira maturidade reconhece a continuidade das conexões mesmo quando elas se transformam. A segunda dívida é tempo, não qualquer tempo, mas presença qualitativa e consciente. Em um mundo que nos ensina que tempo é dinheiro, frequentemente esquecemos que, para certas pessoas, o tempo é a única coisa que realmente importa. Sua mãe um dia lhe ofereceu seu tempo quando você ainda não podia retribuir nada. Hoje, quando você poderia retribuir tudo, é justamente este tempo que se torna escasso. Mas vamos observar mais atentamente. O que significa realmente oferecer tempo? Não é a ligação apressada entre dois compromissos. Não é a visita durante a qual você passa todo o tempo olhando o celular. É a disposição de estar em um ritmo que não é o seu. É a paciência para histórias que você já conhece, para preocupações que podem parecer pequenas. Você já notou como sua mãe floresce quando você realmente a escuta? Não o aceno educado enquanto mentalmente organiza sua lista de tarefas, mas a escuta genuína e atenta. Em tais momentos, torna-se visível quão faminta ela está por conexão verdadeira. Jung falava do tempo circular do inconsciente, que se diferencia do tempo linear da consciência. Para uma mãe mais velha, tempo não é eficiência, tempo é relacionamento. Tempo é a sensação de ainda ser importante em um mundo que diariamente sinaliza que sua relevância está diminuindo. Pense em sua infância. Quantas vezes sua mãe deixou suas próprias necessidades de lado para estar com você? Durante a febre, nas tarefas escolares, nas primeiras desilusões amorosas, ela não racionou seu tempo. Simplesmente estava lá. Esta presença não era perfeita, mas estava incondicionalmente disponível. Hoje, vivemos em calendários planejados até o último minuto. Mas entre todos esses compromissos importantes, alguém espera que um dia lhe ofereceu toda a sua disponibilidade. Isso não é pensamento sentimental. É uma realidade emocional que muitos só compreendem quando é tarde demais. É paradoxal. Quanto mais bem-sucedidos nos tornamos, menos tempo temos para as pessoas que estabeleceram as bases de nosso sucesso. Como se a ascensão, automaticamente, significasse que devemos chutar a escada pela qual subimos. A ironia de nossos tempos está no fato de passarmos horas seguindo estranhos nas redes sociais, mas não termos 10 minutos diários para conversar com nossa mãe. Investimos tempo em pessoas que nunca tocaram nossas vidas e o racionamos para aqueles que tornaram nossas vidas possíveis. A terceira dívida é gratidão expressa. Aqui se revela um dos maiores equívocos emocionais de nossa época. Muitos acreditam que basta sentir gratidão, mas gratidão não expressa. Existe apenas em nosso interior. Para a pessoa a quem se destina, permanece invisível. Sua mãe não apenas trocou fraldas e preparou comida. Ela passou noites insones pensando em seu futuro. Preocupou-se com inquietações que você nunca soube, sonhou sonhos para você dos quais nunca tomou conhecimento, fez sacrifícios que eram tão naturais que permaneceram invisíveis para você. Existe um fenômeno psicológico que Jung descreveu como amnésia emocional. Esquecemos sistematicamente os momentos de maior cuidado porque eram muito naturais. Uma criança se lembra do dia em que a mãe foi severa, mas esquece os 100 dias em que foi paciente. Carl Jung reconheceu em seus estudos de psicologia complexa que sentimentos não expressos podem se tornar complexos emocionais. Permanecem como assuntos inacabados na psique.
A gratidão, que nunca é verbalizada, não se torna apenas uma oportunidade perdida, torna-se um bloqueio emocional que afeta ambos os lados. Imagine que você tivesse ajudado alguém por anos e essa pessoa nunca expressasse sequer uma palavra de reconhecimento. Como se sentiria? Agora, multiplique esse sentimento pela intensidade de uma relação mãe-filho e pela duração de décadas. Às vezes, uma única frase é suficiente. Mãe, agora sei tudo o que você fez por mim. Esta frase pode curar anos de anseio silencioso, pode transformar uma relação e dar a ambos os lados a certeza de que o dado e recebido não foi em vão. As palavras de gratidão têm poder transformativo. Elas não apenas alteram a lembrança do que foi dado, mas também a própria relação. Quando um filho adulto diz à sua mãe: "Agora sei o que você fez por mim e sou grato por isso", algo curativo acontece. Não é apenas informação, é uma reparação emocional. Mas por que é tão difícil para muitos dizer essas palavras simples? Jung falaria de resistências, de conflitos inconscientes que se opõem ao reconhecimento da própria dependência. Admitir gratidão significa aceitar a própria incompletude, significa reconhecer que não surgimos do nada. Em nossa cultura de auto-otimização, a gratidão é frequentemente interpretada como fraqueza, como se reconhecer o que outros fizeram por nós diminuísse nossas próprias conquistas, mas o oposto é verdadeiro. Gratidão genuína é um sinal de maturidade emocional e força interior. A quarta dívida é apoio concreto, especialmente quando a idade chega e os papéis inevitavelmente se invertem. Aqui se mostra com particular clareza como o círculo da vida se fecha. A mulher que uma vez equilibrou sua impotência com sua força, agora possivelmente precisa de sua força para lidar com sua crescente vulnerabilidade. Mas vamos observar precisamente o que isso significa. Não se trata apenas de apoio financeiro ou cuidados médicos. Trata-se da disposição de assumir responsabilidade emocional e prática por alguém que uma vez fez isso por você. Trata-se da inversão de uma dinâmica que fluiu por décadas em uma direção. Jung descreveu este processo como parte da individuação natural, o amadurecimento psíquico do ser humano. A capacidade de cuidar dos próprios pais é um sinal de que alguém realmente se tornou adulto. É o momento em que não se apenas recebe, mas também se dá, não por senso de dever, mas pelo reconhecimento de que este é o curso natural da vida. É surpreendente quantas pessoas sentem o cuidado com sua mãe como um fardo, embora considerassem a mesma ajuda para um amigo como natural. Esta discrepância frequentemente revela conflitos emocionais não resolvidos do passado. No entanto, hoje frequentemente experimentamos o oposto. Filhos adultos que sentem suas mães idosas como fardos, que falam de liberdade, quando na verdade falam de fuga da responsabilidade, que esqueceram que toda a autonomia cresceu sobre a base da dependência. Imagine uma mulher idosa que tem dificuldades para fazer compras, mas é orgulhosa demais para pedir ajuda. Ela pensa nos anos em que fez compras para seus filhos sem sequer considerar isso uma conquista especial. Hoje seria uma ligação simples. Posso trazer algo para você? Para ela, não seria apenas ajuda prática, seria a certeza de ainda ser importante. A sociedade moderna desenvolveu soluções profissionais para quase todos os problemas da idade. Serviços de cuidados, lares para idosos, serviços de entrega. Mas nenhuma dessas soluções pode substituir o que uma ligação carinhosa do próprio filho causa, a sensação de ainda pertencer a alguém. A quinta, e talvez mais difícil dívida, é a capacidade de perdoar, não por ela,
mas por nós mesmos. Aqui encontramos um dos paradoxos psicológicos mais profundos da relação mãe-filho. Muitos filhos adultos responsabilizam suas mães por coisas pelas quais eles mesmos poderiam, há muito tempo, assumir responsabilidade. Jung reconheceu que a projeção dos próprios conflitos não resolvidos nos pais é um mecanismo que nos impede de realmente amadurecer. Enquanto responsabilizamos nossa mãe por nossos problemas atuais, permanecemos psiquicamente crianças. Não porque a amamos, mas porque precisamos dela como explicação para o que não funciona em nossas vidas. Mas vamos observar mais de perto. O que significa perdoar uma mãe? Significa reconhecer que ela era um ser humano, não uma função. Um ser humano com seus próprios medos, suas próprias limitações, seus próprios conflitos não resolvidos. Um ser humano que deu o seu melhor com os meios que tinha no tempo em que viveu. É notável com que dureza muitas pessoas julgam sua mãe enquanto são indulgentes consigo mesmas. Esperam dela uma perfeição que nunca exigiriam de si mesmas. Perdoam a si mesmas cada erro, cada momento de fraqueza, mas sua mãe deveria ter sido impecável. O perdão que devemos não é indulgência generosa para falhas graves, é o reconhecimento sóbrio da limitação humana. É a disposição de ver que mães perfeitas existem tão pouco quanto filhos perfeitos. Imagine se você fosse julgado por todas suas decisões, como adulto, pelos padrões que valerão em 30 anos. Passaria no teste? Sua mãe tomou suas decisões com o conhecimento e possibilidades de seu tempo. Fez isso sob circunstâncias que você, possivelmente, nunca compreenderá completamente. Este perdão não apenas a liberta de nosso ressentimento. Nos liberta da ilusão de que nossa vida atual é resultado de seus erros passados, nos abre a possibilidade de assumir responsabilidade por nossa própria felicidade. Jung nos ensinou que a individuação, o amadurecimento psíquico, só está completo quando podemos ver nossos pais como seres humanos, não como deuses ou demônios, quando paramos de esperar deles o que nunca puderam dar e começamos a valorizar o que deram. Mas aqui devemos fazer uma distinção importante. Perdão não significa esquecer ou amenizar, não significa que tudo estava certo. Significa que paramos de considerar nossa vida atual como refém de nossas experiências da infância. Significa que tomamos o passado pelo que é, uma fundação sobre a qual podemos construir, mas não uma corrente que nos prende. A psicologia nos mostra que pessoas que não conseguem perdoar seus pais frequentemente permanecem presas em padrões emocionais que as tornam infelizes, lutam contra fantasmas do passado em vez de usar sua energia para moldar seu futuro. Mas há algo mais que frequentemente é negligenciado: a dívida da memória consciente. Sua mãe não é apenas uma pessoa em sua vida. Ela é a conexão viva com sua própria história, com histórias que apenas ela pode contar, com um tempo do qual você não se lembra, mas que ainda assim é parte de você. Cada mãe carrega a lembrança da criança que você era antes de saber quem é. Ela se lembra de suas primeiras palavras, de seus medos, de suas alegrias espontâneas. Ela é o arquivo vivo de seu surgimento como pessoa. Quando essas lembranças desaparecem, uma parte de você mesmo desaparece. Carl Jung falava da importância da mitologia pessoal, das histórias que contamos sobre nós mesmos para entender quem somos. Sua mãe é a guardiã dos primeiros capítulos desta mitologia. Ela conhece as histórias sobre você que você não pode conhecer. Imagine ler um livro onde as primeiras 100 páginas estão faltando. Você poderia
seguir o enredo, mas nunca entenderia completamente por que os personagens agem como agem. É assim quando não preservamos conscientemente as lembranças de nossa mãe. Esta memória consciente é mais que nostalgia. É o reconhecimento de que nossa identidade não consiste apenas no que vivenciamos pessoalmente, mas também no que outros vivenciaram por nós quando ainda não éramos capazes de experimentar. Quando uma mãe morre, morrem com ela também as histórias que só ela conhecia, as pequenas anedotas de sua infância precoce, os detalhes de seu desenvolvimento de personalidade, as preocupações e alegrias que compartilhou com você sem que percebesse conscientemente. Além disso, há uma responsabilidade particularmente pesada: a dívida da maturidade emocional. Isso significa ver nossa mãe como ser humano completo, não apenas como mãe. Significa reconhecer que ela teve uma vida antes de nascermos e sonhos que nada tinham a ver conosco. Jung reconheceu que um dos maiores desafios do amadurecimento consiste em tirar os pais do pedestal onde os colocamos quando crianças, sem desvalorizá-los no processo. Significa entender que eram pessoas com suas próprias esperanças, decepções, medos e alegrias. Sua mãe não era apenas sua mãe, era filha, talvez esposa, possivelmente profissional, certamente uma mulher com seus próprios sonhos e perdas. Ela abandonou partes de si mesma para estar lá, por você, mas também preservou partes de si mesma que nada tinham a ver com você. Desenvolver esta maturidade emocional significa vê-la em sua completude e respeitá-la. Significa não apenas perguntar o que você fez por mim, mas também quem você era antes de eu estar aqui. Quem é você, além de seu papel como minha mãe? Esta perspectiva transforma toda a relação. Subitamente, não está mais apenas uma função diante de você, mas um ser humano que merece ser visto e valorizado em sua complexidade. Muitos filhos adultos nunca realmente conversaram com sua mãe. Conversaram com o papel, com a função, com a projeção de suas próprias necessidades, mas nunca conheceram a mulher que está por trás desse papel. Mas por que essas dívidas são tão difíceis de quitar? Jung diria que tem a ver com nossa resistência inconsciente à dependência. Em uma cultura que prega a independência como bem supremo, é difícil reconhecer que devemos algo a alguém, especialmente a alguém que nunca nos apresentou uma conta formal. Mas aqui está um mal-entendido fundamental. Reconhecer e honrar essas dívidas não nos torna dependentes, nos torna livres, livres da ilusão de autonomia total, que, em última análise, é uma forma de imaturidade emocional. Livres do fardo da ingratidão, que pesa mais do que frequentemente percebemos. O reconhecimento dessas dívidas não é fraqueza, mas força. É a força de uma pessoa que pode aceitar completamente sua própria história. É a força de uma pessoa que entendeu que as conexões humanas não se baseiam em igualdade, mas em dar e receber mútuos através do tempo e espaço. Imagine se você pudesse não quitar essas 5 dívidas, mas simplesmente reconhecê-las. Não por senso de dever, mas pelo reconhecimento de que são parte do que a tornaram a pessoa que é hoje. Como se sentiria? Sentiria como voltar para casa, não para um lugar, mas para uma compreensão de si mesmo que é mais completa do que a que tinha antes. Sentiria como o fim de uma longa briga consigo mesmo sobre a questão de se deve algo a alguém ou não. Carl Jung nos ensinou que a saúde psíquica depende de podermos integrar nossa história pessoal ou se devemos dividir partes dela para conseguirmos lidar conosco. O reconhecimento do que devemos à nossa mãe
é uma parte essencial desta integração. Não se trata de ser perfeito ou de consertar tudo. Trata-se de ser honesto. Honesto sobre o que foi, honesto sobre o que é e honesto sobre o que seria possível se tivéssemos coragem de viver essa honestidade. Talvez seja essa a razão pela qual essas dívidas nunca podem ser completamente pagas. Não porque sejam grandes demais, mas porque não são quantificáveis. Pertencem a uma dimensão diferente da experiência humana, uma dimensão que não pode ser medida pelos padrões usuais de dar e receber. Reconhecer essas dívidas não apenas muda nossa relação com a mãe, muda a nossa compreensão do que significa ser humano. Um ser humano que não surgiu do nada, mas de uma longa cadeia de dar e receber, de amor e sacrifício, de esperança e decepção. No final, resta uma verdade simples. Não podemos quitar essas dívidas, mas podemos honrá-las, podemos tomá-las pelo que são, um presente que nos dá a possibilidade de dar também, não porque devemos, mas porque podemos. Porque entendemos que o dar e receber entre gerações é o que faz a vida continuar fluindo. Se você escutou até aqui, então talvez tenha percebido que este conteúdo não era realmente sobre dívidas. Era sobre conexões, sobre os fios invisíveis que nos ligam a outras pessoas e que nos fazem o que somos. Era sobre o reconhecimento de que nenhum ser humano é uma ilha e que nossa força não vem de nossa independência, mas da forma consciente como lidamos com nossa dependência. Sua mãe não está esperando que você quite essas dívidas. Está esperando que a veja como ser humano, como parte de sua história, como conexão com algo maior que vocês dois. Isso é tudo o que ela sempre quis, ser vista. Não como perfeita, não como impecável, mas como real. Você pensou em sua própria mãe enquanto ouvia? Sentiu algo se mover dentro de você ao pensar no que existe entre vocês, dito ou não dito? Então, reflita sobre isso, não para outros, mas para si mesmo. Às vezes, expressar é o primeiro passo para compreender. E se este conteúdo ajudou você a ver algo mais claramente, então compartilhe com outros que talvez também estejam buscando esta compreensão. A jornada para uma compreensão mais profunda das relações humanas é longa e vamos percorrê-la juntos.